Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai se embrenhar aí pelo sertão pernambucano do início do século XX para falar sobre querelas envolvendo políticos, cangaço, exército, policiais, isso tudo mesclado aí numa amálgama de quadrinho e cordel que nos traz aqui, ó, a HQ Luto, lá de Pernambuco. Olha só que projeto gráfico bacana, né? Ele vem aqui com a tirinha do luto, tá? Que a gente tira. Tem essa sobrecapa aqui, ó. E o quadrinho propriamente dito, com uma xilogravura assinada pelo J. Borges, né? Um dos maiores do Brasil. E esse quadrinho aqui me surpreendeu pra caramba, porque ele vai falar de várias formas de luto, né? Luto político, luto de dor mesmo, né? De morte matada e não de morte morrida, certo? E vai mostrar uma querela muito grande que acontece no interior de Pernambuco a partir dos fatos desencadeados pela chamada Revolução Política de 1911, quando aconteceu aí uma disputa política muito forte entre Rosa e Silva, o conselheiro Rosa e Silva e seus correligionários, e o Dantas Barreto e seus correligionários. Isso porque Rosa e Silva havia apoiado Hermes da Fonseca para ser o presidente do Brasil e acreditou que, nas próximas eleições estaduais, Hermes da Fonseca iria lhe retribuir o favor, iria apoiar a sua candidatura à presidência de Pernambuco, né? Como se chamava antes o governador, era o presidente do estado. E aí, ele, ao invés de apoiar Rosa e Silva, ele apoia o Dantas Barreto. E a confusão começa, porque o Rosa e Silva ganha as eleições nas urnas, né? Com o seu curral eleitoral ali muito forte. Só que o pessoal dos Dantas Barreto entendeu que era assim, foi um arrumadinho. E fizeram uma tocaia, mataram o velho, né? E toda a sua família. Só quem escapou foi um dos seus filhos, que era chamado de Urubu. E esse cara, ele, depois desse ocorrido, ele fica em luto constante e se torna um dos pistoleiros mais temidos do sertão de Pernambuco. Ele era tão temido que até o cangaceiro Antônio Silvino tinha medo dele e resolveu fazer um pacto com o Urubu. Né? O Urubu vai preso, um tempo depois o Urubu vai preso, e quando o Urubu retorna, aí vai acontecer uma outra disputa com os correligionários, né, dos rosistas, que era o pessoal que apoiava a família do Rosa e Silva, e dos dantistas, que era o pessoal que apoiava o Dantas Barreto. Então, após 1911, vai acontecer essa nova querela, essa nova disputa política, envolvendo agora o cangaceiro Antônio Silvino, né, que era comparsa do Urubu. Gente, essa história aqui, ela é contada de uma forma interessante, porque ora a gente vai ver
uma história em quadrinhos com arte clássica. Ora, a gente vai ver uma arte em quadrinhos com estilo meio cômico, como tá aqui, ó. Que isso já remete um pouquinho ao cordel, mas a gente vai ter o cordel propriamente dito também, né? Então, essas páginas aqui, ó, mostram como a gente vai ter uma influênciazinha aí da xilogravura dentro do quadrinho, certo? E é um quadrinho que ele traz muita informação, traz muito texto, inclusive é uma pequena crítica que eu faço aqui, né? É muito verborrágico, é muita história para contar. Então, os balões, eles são muito grandes. Ó, só um exemplo aqui, ó. Olha só quanto balão, né? E tudo muito grande. Então, eles geralmente comem boa parte dos desenhos. Então, essa é a crítica que eu tenho a fazer, porque a história é muito grande, né? São 4 anos, ele vai cobrir aqui de 1911 a 1915, quando o Antônio Silvino ele é capturado pela polícia, o Urubu é morto, certo? E tem muita história para contar, porque são as disputas políticas entre esses correligionários e entre os familiares, né? Porque é aquela coisa toda da honra, da vingança. Se mataram alguém da sua família, né, geralmente o filho homem ou o parente homem, ele vai cobrar uma dívida de sangue, né? Ele vai lá e vai tentar fazer a justiça com sangue, né? Ele vai lavar a honra da sua família. Então, toda essa questão que a gente conhece muito bem aqui de todo o sertão do Nordeste, toda a história do sertão nordestino, está presente em Luto, né? E como eu abri aqui o vídeo falando, a história, ela mescla aí essa linguagem do quadrinho com a linguagem do cordel. Na verdade, o texto, né, abre com cordel, certo? Ó, eu tenho uma xilogravura aqui, uma imitação da xilogravura e o texto, né? E por aí vai, ó. Então, começa a história assim, né? Depois vai para quadrinhos. E eu vou ler o primeiro texto que abre aqui a história, porque ele é muito, muito interessante e já dá o tom aqui da peleja, né? Ele diz o seguinte, ó. Não vê que essas arengas é desde que o mundo é mundo, desde os tempos para trás, desde primeira, que não se tem sossego neste mundo. Não vê a questão de Satanás com Deus? Modo de quê? Inveja, ganância, só pode. Querendo ser mais do que Deus, não pode. Onde já se viu? São Miguel Arcanjo, de espada na mão, botou ele para correr. Mandou ele, junto com a cambada dele, para o quinto dos infernos. Então, isso aqui já dá a toada, já dá o tom do que tem aqui em Luto, né? Um quadrinho aí roteirizado pelo BJ Fogueteiro, com 4 artistas participando aí nos desenhos. Rafael Dantas, Rafael Anderson, Milton Estevam e Theo Pinheiro. E na parte das cores, né, Alzi Alves se revezou com o Theo Pinheiro. Então, esse material aqui, pessoal, é muito bacana. Foi feito através do Funcultura, lá de Pernambuco, certo? E lançado em 2018. Então, Luto, um quadrinho porreta que fala sobre essas querelas todas e questão de honra, de vingança, de família, né, brigas políticas, coronéis, seus correligionários, polícia, exército, é
a dica desse vídeo de hoje. Valeu e até a próxima!